Olá, amados, graça e paz, compartilhar com os amados irmãos uma palavra. Em Neemias, capítulo 4, diz assim: Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo na terra do cativo. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e os doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si para que vierem atacar Jerusalém, para o desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som de buzina, ali vos ajuntareis conosco, nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com suas armas à água. Neemias era copeiro do rei, e quando ele fica sabendo do estado que estava Jerusalém, depois de atacar, após o exílio, o povo tinha sido levado cativo, e alguns ainda estavam ali. E Neemias coloca um propósito em seu coração, começa a orar diante do Deus Altíssimo, que ele tinha a pretensão de edificar aqueles muros novamente. E quando ele recebeu o apoio do rei, o liberou, lhe deu cartas de recomendações, ele pôs a fazer a obra. Mas Neemias sempre procurava a direção do Deus Altíssimo, o dono da obra. E os adversários, quando viram no início, os adversários
não contava que eles iam romper no serviço, mas quando os muros já estavam pela metade, o adversário procurou que eles temessem, né? Mandou mensageiros, começou a anunciar, a tirar Neemias do foco que era a edificação daqueles muros. O adversário sempre utiliza de situações para querer nos amedrontar, querer parar, desfalecer a nossa fé. Mas nós temos que pegar firme com Cristo Jesus, não temer em nada, continuar. Porque sempre quando nós estamos edificando os muros, né, seja esses muros a proteção, clamando pela proteção de nossa casa, no ministério, clamando para que, edificando o muro na igreja, os irmãos unidos em oração e intercessão, o adversário sempre vai se levantar para querer intimidar, né? Mas não temas. Pegue então somente com Deus, continue em súplica, em oração. Aqueles que têm mais tempo, fique na torre de vigília em oração. Aqueles que estão mantendo a obra através de um chamado ministerial de oferta, de dízimo, né? Aqueles que estão na torre de vigia, continue orando por eles. Isso é tudo a obra do Senhor, é um conjunto, né? Deus, ele dá muitos membros em seu corpo de Cristo Jesus, e cada um dos membros tem a função, assim como é o nosso corpo, né? A boca, a função é falar do que o coração está cheio. O olho, né, tem que ter as visões espirituais. Os ouvidos, ouvir a voz do Espírito Santo. Assim são aqueles que são colocados na obra. Uns são levitas, adoradores, e isso é a mesma forma em casa. Cada um de nós tem que estar unido no mesmo propósito, na mesma obra, edificando os muros, tampando as brechas, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E contra essas coisas, contra as virtudes que há em Cristo Jesus, não tem adversário que se levante, não tem lei que condene. Amém, amados? Que a cada dia os irmãos sejam edificados na fé em Cristo Jesus, e saiba que nenhum gigante, ninguém que se levante pode deter o verdadeiro adorador de Deus. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.